Olá pessoal, exercício de dinâmica falando sobre conservação de momento. O exercício número 6 diz o seguinte: uma bala de massa Mzinho é disparada sobre um bloco de madeira de massa Mzão, inicialmente em repouso, sobre uma superfície horizontal. Então essa bala é lançada sobre esse bloco de massa Mzão. Esse bloco está inicialmente em repouso, então a velocidade inicial de m é igual a zero. Após o impacto, o bloco se desliza a uma distância d antes de parar. Então a velocidade inicial desse bloco era zero e a velocidade final desse bloco, mzão, também vai ser zero. Ele parte do repouso e ele vai até o repouso. A sua velocidade final é igual a zero. Após o impacto dessa bala no bloco, se desliza uma distância d antes de parar. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é mk, qual a velocidade da bala imediatamente antes do impacto? Obtém um valor numérico se m é igual a 12 gramas, o mzão é igual a 100 gramas, a distância é igual a 7,2 metros e o mk é igual a 0,65. Esse é o coeficiente mk. Bom, percebam, tenho aqui que fazer alguma relação, né? Então a gente está falando de momento. A gente sabe que o momento ele nada mais é do que uma massa vezes a velocidade. Percebam, são vetores. Tanto o momento quanto a velocidade são vetores. Então, muito cuidado com a relação do sentido positivo ou negativo. Então, é sempre bom indicar o sentido do movimento. Nesse caso, o meu x positivo para a direita e o meu y positivo para cima do meu eixo. Então, está aqui definindo o sentido do movimento. Bom, eu posso usar conservação de momento se eu não tiver força externa, certo? Lembrando que a força de atrito, ela não é força externa, é uma força interna bloco-superfície. Então eu só posso usar conservação de momento se não existir força externa, como a força gravitacional, a gravidade. Bom, como eu estou falando de movimento que acontece só no meu eixo x, eu posso usar conservação de momento. Não há força externa, não há força gravitacional, só no eixo x posso usar conservação de momento. Então, como eu havia dito aqui, só confirmando, não há força externa, a força de atrito não é força externa, muito cuidado com isso, é uma força interna bloco-superfície. Então o que eu posso usar? Quantidade de momento antes é igual a quantidade de momento depois. Antes o bloco estava parado, só há momento da bala. Então m vezes a velocidade, essa velocidade da bala com que ele chega é o que eu quero procurar, esse v aqui. E depois o que nós temos? Nós temos que o bloco vira um sistema, então depois a bala penetra esse bloco, ó, então a bala está aqui dentro, certo? E essa bala fica alojada dentro da massa, e essa massa percorre uma distância d. Então eu tenho que depois, essa velocidade v', que vai ser o bloco se movendo com uma mesma velocidade, então a bala e o bloco, elas deslizam com a mesma velocidade. Então vai ser a massa da bala mais a massa do bloco vezes uma velocidade igual. Bom, só que essa velocidade aqui eu preciso saber para achar a minha velocidade da bala, que é o que ele pede no enunciado. Bom, essa aqui é a velocidade da bala, então, imediatamente antes do impacto. Essa v' eu posso tirar por uma relação de conservação de energia. Por quê? Usando conservação de energia, certo? Percebam, ele sai do repouso, então a bala chega com uma energia cinética aqui, velocidade de energia cinética, e ela vai parar. O que nós temos? Nós temos que o sistema bala e bloco vai se mover. Só que ele vai parar. Se ele vai parar por algum motivo, certo? E esse motivo é que há uma força de atrito. Então toda essa energia do sistema vai se dissipar, no caso, vai se transformar. Ela vai parar devido a essa força de atrito. Então, o que nós temos? Nós temos que essa energia cinética dada pela bala que empurra o bloco vai se transformada em trabalho. O trabalho da força de atrito a uma distância, certo? Então essa distância percorrida, a energia cinética é transformada em trabalho, e o trabalho está aqui, que é a força de atrito vezes a distância. Os dois valores são dados, então nós temos que a energia cinética é do sistema, né? É a soma da bala mais a soma do bloco, velocidade do sistema sobre 2, usando só o conceito de energia cinética. A gente sabe que a energia cinética é nada mais nada menos que 1/2 de mv ao quadrado. Como eu estou falando de velocidade do sistema, então essa minha v é a velocidade do sistema. Então, igualando, porque toda energia cinética vai ser transformada em trabalho. Não há perda de energia nesse processo. Então, toda a cinética é transformada em o trabalho, certo? O trabalho dessa força, porque vai parar
então não há energia cinética final, há energia cinética apenas no momento em que a bala atravessa o bloco vai percorrer essa distância a uma certa velocidade e vai parar novamente. Então tá aqui, força de atrito a gente sabe que é o coeficiente μk, força de atrito é μk vezes a normal. Como não há aceleração no eixo y, a força resultante em y é igual a zero. A gente sabe que força resultante é massa vezes a aceleração no eixo y é igual a zero, então não há força resultante em y, certo? Para que não haja força resultante em y, o que está para cima tem que estar para baixo. Quais são as forças existentes? Força-peso, gravitacional, né, mg, e a força normal, reação da superfície. Ambas fazem 90 graus, né, com esse bloco que eu tenho 90, partem do centro desse bloco as duas forças, as forças normal e a força gravitacional. Então basta colocar os valores, né? Então nós temos força de atrito, μk vezes a normal vai ser igual ao peso, certo? A força gravitacional. Lembrando que eu estou falando dessa velocidade, a velocidade que existe nesse segundo processo é a velocidade do sistema, então é a mzinho mais a mzão, certo? Mzinho mais mzão vezes a gravidade vezes a distância. Isso aqui é a força normal, né? Só que essa massa é a massa da bala e a massa do bloco que se movimenta a uma determinada distância. Então eu posso dividir tudo por m mais mzão, então eu vou ficar com velocidade do sistema sobre 2 igual, isso aqui vai cortar, certo? Então μkgd. Então a velocidade do sistema, só passando multiplicando, tirando a raiz, 2μkgd, aqui está a velocidade do sistema. Bom, o que a gente tinha? A gente tinha mv, só existia a velocidade da bala antes do impacto, certo? Vai ser a soma das massas vezes a velocidade, essa velocidade é a velocidade do sistema, visto que o bloco ele só adquire velocidade devido à bala. A bala entra no bloco e fica alojada dentro desse bloco, percorrendo uma distância d que vai parar. Então só isolando essa velocidade, tem um mzinho mais mzão, passo esse m dividindo, e a velocidade a gente encontrou aqui em cima, está aqui o valor, mzinho mais mzão sobre mzinho, raiz quadrada de 2μkgd, aí está o valor da nossa velocidade. Certo, gente? Então essa velocidade antes do impacto da bala. Os valores numéricos eram aqueles que a gente disse no enunciado, né? É só colocar os valores ali para o mzinho igual a 12 gramas, só que a gente vai passar para quilos, certo? Então passa gramas para quilos, a massa mzão está em 100 gramas, então passa 100 gramas para quilo, a distância está em metros, beleza, está no SI, o μk é 0,65 adimensional, coeficiente de atrito não tem dimensão. Então só coloca os valores, o importante é essa forma algébrica para a gente chegar no gabarito. Certo, gente? Qualquer dúvida peço para que posta nos comentários. Esse foi o exercício número 6, dinâmica, momento. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!